Boa tarde a todos e a todas, meu nome é Arthur Dias e a gente está começando agora mais uma edição do Pod ADUFG, o podcast do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás. Hoje a gente vai fazer um debate muito importante que gera muitas dúvidas em toda a categoria, que são os problemas de saúde e os direitos dos servidores públicos, né? Temos aqui convidados especiais para debater com a gente, para fazer esse bate-papo com a gente, mas antes eu queria dar um informe. O informe, inclusive, é pedido da nossa assessoria jurídica, né? Que ainda existem pessoas caindo no golpe do processo jurídico pelo WhatsApp. Os criminosos se passam por entidades que tratam de assuntos jurídicos e pedem dinheiro para a liberação de algum processo. Infelizmente, eles conseguem números de processos e informações verídicas. É importante a gente frisar que nós aqui do ADUFG Sindicato não solicitamos pagamento de débitos oficiais por meio de mensagem ou ligação. Todos os débitos voltados, de fato, para o sindicato são endereçados para as contas oficiais do ADUFG, jamais para contas de terceiros. Então, o conselho que fica para a gente aqui, entrar em contato com você, ficou na dúvida, entre em contato com a nossa assessoria jurídica, entre em contato porque cada dia esses golpistas estão mais criativos e estão arrumando novas formas de dar prejuízo para os professores, né? Os telefones para a gente falar com a nossa assessoria jurídica são 62-3202-1280, 629-99986-4551 e 629-9692-4298. Então, apresentando os nossos convidados, primeiro, Dr. Francis Campos Bordas, ele que é advogado de entidades sindicais e servidores públicos, formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, integrante do Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos, membro da Comissão Especial de Precatórios da OAB do Rio Grande do Sul e membro da Associação Americana de Juristas. Boa tarde, professor Francis, tudo bem? Muito obrigado pelo professor. É porque hoje nós vamos ter uma aula aqui, né? Muito boa tarde, Arthur. Boa tarde a quem nos escuta. Boa tarde, Elias, Josilma. Uma satisfação estar aqui debatendo com vocês esse assunto tão importante. E estou aqui à disposição, tentar tirar as dúvidas e contribuir no que for possível. A nossa próxima convidada que nós vamos apresentar é a doutora Josilma Saraiva. Ela é advogada de servidores públicos, entidades associativas e sindicais, especialista em direito administrativo e membro também do Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Arthur, obrigado pelo convite. Boa tarde, doutor Elias, doutor Francis. É um prazer enorme poder participar desse debate aqui na ADUFG. Por último, mas não menos importante, doutor Elias Menta Macedo, ele que é graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás, especialista em prática trabalhista e previdenciária pela UCAM, mestre e doutorando em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás também e assessor jurídico aqui do ADUFG Sindicato. Boa tarde, Elias, tudo bem? Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Francis. Boa tarde, querida Josilma. Muito obrigado pelo convite. Também espero conseguir contribuir com o debate. E lembrando que às vezes o nome professor ao Francis remete à linhagem, né? Francis é filho de um casal de professores da URGS. Então não errei tanto assim, não. Tá tudo certo. Gente, vamos começar esse nosso debate, essa nossa conversa, porque quando o servidor adoece, esse é um momento muito complicado e sempre surgem muitas dúvidas, né? Sempre o que eu posso fazer, que direito que eu tenho, como proceder, né? E é um momento muito delicado também, né? A pessoa está com a saúde fragilizada, a família toda está ali numa situação complicada. Então eu queria começar para a gente fazer a seguinte pergunta: que direitos tem o servidor em atividade quando adoece? E quando essa doença afeta alguém da família dele, quais são os direitos, como é que ele deve proceder nesse primeiro, assim, tomou ciência da doença, como é que ele deve proceder? Bem, Arthur, eu costumo dizer, passei de 50 já um bocado, né? Eu costumo dizer quando pergunto como vai, eu já estive melhor. É natural, com a idade a gente vai piorando, não é? E como regra, o ser humano morre doente. A exceção de morreção é acidente. Então, a regra é essa.
E existe um certo tabu de não querer falar de morte, não querer falar de doença e tal. Mas o problema está aí. E vai atingir quase todo mundo. É só uma questão de tempo. Não há nenhum pessimismo nisso, é só realismo. Então, o servidor, quando ele fica doente, ele vai ter repercussão na vida dele. Essa repercussão pode ser mesmo depois de aposentado, essa repercussão pode ser também nas pensões, pode ser também do ponto de vista tributário. Então, é um leque de situações que a doença vai trazer efeito prático para ele. Seja no momento atual, que está ali trabalhando, seja depois de aposentado, seja depois de morto. E aí eu já falo pensionistas, etc. Mas para o servidor em atividade, que foi a tua primeira pergunta, nós temos alguns cuidados. Né? Um dos cuidados é não ter medo de tirar a licença de saúde para cuidar da sua própria saúde. Há um certo, digamos assim, temor de que isso seja mal interpretado. E é verdade, algumas moléstias podem carregar consigo alguns preconceitos, né? E aí a pessoa se retrai, não quer tirar e tal. Mas eu acho que é importante, sobretudo porque existem moléstias que podem gerar uma determinada aposentadoria mais ou menos vantajosa. Então, a pessoa que trabalha num ambiente muito insalubre, que pode ter uma doença profissional, né, e essa pessoa passou por momentos da vida que precisou tratar da sua saúde por conta do seu local de trabalho, é importante que ela deixe isso registrado. Ela tire as licenças, ela cuide da sua saúde. Né? Claro que eu não ignoro a realidade de alguns setores e campi menores que não tem professor para substituir, daí é um certo compromisso com os alunos, eu não quero deixar o outro. Né? Mas é preciso perder medo de tirar licença. Né? E, além disso, aqui em Goiás, vocês têm 3 campi, basicamente no Serviço Federal. Mas os institutos federais, são muitos, que é uma capilaridade gigante, né? E aí, o problema da saúde para esse servidor que está num local mais isolado, ele assume uma outra feição. Né? Qual é? A dificuldade de se locomover para fazer uma perícia. Né? Isso é um problemaço. Um lugar muito pequeno, ele não tem quem o substitua. Ou às vezes ele sai, dão a licença, mas diz, olha, na volta tu dá tuas aulas. Quer dizer, o cara é punido por ficar doente. Tem que repor, tem que repor aquilo. Quer dizer, então, o Estado tem a obrigação de cuidar da saúde do servidor. E aí eu entro na questão de um outro aspecto que não é a licença, é a possibilidade de remoção. Ou seja, nós temos não é o caso provavelmente em Goiás, nós estamos no grande centro, etc., tem toda uma estrutura de saúde e tal, mas um servidor que tem uma doença rara no interior, fora do grande centro, ele vai ter muito mais dificuldade de cuidar da sua saúde. Então, ele pode pleitear uma remoção. Ele pode ser lotado em outro lugar. Isto. E aí nós temos 2 mecanismos. Nós temos a remoção e a redistribuição. A remoção é dentro do próprio órgão. Então, eu saio de um campus da mesma universidade e vou para outro campus. Ou eu saio da superintendência do Ministério de Minas e Energia e vou para uma outra superintendência da União, mas dentro do âmbito da União. Os problemas começam a surgir quando dentro daquela universidade não existe outro local de trabalho, porque as universidades são autarquias. Então, se não tem outro campus, as pessoas são obrigadas a judicializar isso e pedir o que nós chamamos da redistribuição. Ou seja, eu sou redistribuído de um órgão para outro. Né? Em geral, infelizmente, isso ainda é preciso judicializar. Então, a pessoa que passar por esse problema, ela deve procurar assessoramento jurídico. Então, para os ativos, eu destacaria esses 2 pontos. E ainda, ou seja, a licença e a possibilidade de mudar o local de trabalho para cuidar da sua própria saúde. Ainda para o ativo, tem a licença para cuidar do filho ou alguém que dependa dele. Essa licença, que é a licença para tratar a doença em pessoa da família, é uma licença, que tem prazo de validade. Então,
a pessoa pode sair de licença durante um período máximo de 60 dias, e com o salário. Depois disso, há um limite máximo de 90 dias consecutivos a cada exercício, a cada 12 meses, porém o que excede 60 dias é sem salário. Não. Mas é fundamental, e aí faço um alerta, que quando a pessoa precisar se afastar para cuidar de alguém da família, que pega um atestado do médico, e o atestado do médico tem que médico ou profissional da saúde que for, que tem que obrigatoriamente dizer qual o código da doença, ou seja, o famoso CID, né? E que registre a essencialidade daquele servidor para cuidar da saúde do outro. Porque senão vai para lá para a junta médica, e a primeira pergunta da junta médica é: o senhor não tem irmãos que possam cuidar do seu outro irmão, ou do seu pai, ou da sua mãe? Então, e essa doença precisa mesmo de alguém que acompanhe? Então, são esses dois fatores que a gente recomenda, assim, coloquem no atestado, né, bem claro isso. Então, para os ativos tem isso. E desmistificar uma outra coisa que volta e meia, talvez os colegas já tenham passado por isso. A pessoa que tem um diagnóstico de doença grave, câncer clássico ou cardiopatia, mas ele não quer se aposentar. Ele acha que ele pode pedir isenção do imposto de renda. Então, vamos desmistificar. Não existe isenção do imposto de renda para ativo. Esse é o ponto que a gente queria conversar, inclusive. Para ativo, não. Já se tentou. Eu me recordo que a Procuradora-Geral da República, se não me engano, a Raquel Dodge, propôs uma ação no Supremo defendendo a inconstitucionalidade dessa separação, dessa distinção ativo e aposentado para fins de isenção do imposto, e não frutificou. O Supremo liquidou esse assunto. Então, vamos desmistificar isso já para o ativo. Acho que o Elias vai complementar alguma coisa. Assim, passando pelo que o Francis falou, eu acho que a primeira recomendação, que é goze da licença, ela é fundamental principalmente quando a doença está no início. Muitas vezes nós vemos servidores protelando, e aí algo que era micro, que era muito mais possível tratar, quando ele vai pegar licença já está numa situação muito mais delicada. Então, o melhor tratamento é o tratamento precoce. Ele que antecipa condições para que tenha uma melhor saúde. E desse ponto de vista, também é importante nós lembrarmos que existe um mito que ronda as universidades, de que se o servidor pegar não sei quanto tempo de atestado, e aí depende de qual universidade tem um mito, alguns falam que é 6 meses, outros falam que é 1 ano, outros falam que é 1 ano e meio, e chega a 2. Aqui o maior mito na UFG seria que 2 anos com atestados somados, ele automaticamente seria aposentado. Isso não existe. Né? O que existe é o sistema, com 2 anos, ele faz um apontamento para verificação, mas não tem nada que ver com uma aposentadoria automática, muito porque o que faz aposentar ou não é a condição da pessoa de recuperação ou não. Se tornou definitiva, ainda que seja no 3º mês, a pessoa pode sim ser aposentada. E também a aposentadoria ela não significa que ela não pode ser revertida. Né? Então, eventualmente, se houver uma melhora da medicina e a pessoa voltar a estar bem, ela pode inclusive voltar para a ativa. Então, existem questões como essa que são fundamentais nós compreendermos para não protelar o tratamento do ponto de vista mais rápido possível. Então, teve o problema, corre para já ter o diagnóstico, entender o tratamento, fazer da melhor forma possível para que a gente não tenha um prejuízo maior. Uma outra questão que o Francis também traz é que essa possibilidade de mudança de universidades, isso é muito possível, e por mais que Goiânia já seja um centro bastante relevante do ponto de vista da medicina, em algumas especialidades nós não somos referência, inclusive por conta de condições climáticas. Né? Então, por exemplo, as pessoas que têm crianças novas, com TEA e com grau de suporte muito elevado, João Pessoa, por exemplo, é o centro de referência nacional quando a gente fala dessa matéria. Então, é possível que o filho de uma servidora ou servidor que tem um grau específico e que tem uma condição muito específica, ele consiga, de fato, ser evoluído para uma outra universidade para que lá seja feito o tratamento.
E por fim, né, passando pelo que o colega Francis trouxe, essa questão do IR, muitos professores nos veem e dizem, olha, eu até já sei dessa decisão, mas eu queria entender o fundamento. Então, não tem. Porque se fosse do ponto de vista lógico, quem está ativo tem também o mesmo custo, o mesmo problema e deveria ter a mesma contraprestação de não pagar o imposto. Só que esse é o tipo de coisa que o Supremo decide e a gente fica amarrado por conta do pacto constitucional, né? Não tem a quem recorrer depois. O caminho aí já é um caminho legislativo, né? Então as entidades elas podem se organizar para fazer esse debate, tanto esse debate da isenção de imposto de renda para artigos, quanto para não cobrança de contribuições dos aposentados, enfim, vários são os debates que estão no campo da política. O jurídico ele pode ajudar, mas ele ajuda de uma forma mais individual, mais no caso concreto da pessoa e não de maneira tão global quanto muitas vezes se imagina. Quando nós falamos de também família, né, então existe uma distinção que é bom que o servidor entenda. Existe a família que tem dependência e tem a família que não tem dependência. E é isso que difere a situação que o Francis está do tempo que a pessoa vai ser remunerada. Então, quando a condição é de dependência, é uma situação, e quando a condição, filhos, eventualmente um irmão que tem deficiência, enfim, quem é dependente, e aquele que não é dependente, mas depende momentaneamente de um tratamento ou de uma situação própria. Então, acho que de maneira geral, passando por esses pontos, seriam esses uns temas que eu gostaria só de acrescer e passar para o próximo que queira contribuir. Essa questão do adoecimento e do estigma de se adoecer, né, em qualquer setor das nossas vidas, e inclusive no setor público, né, nós trazemos para os nossos locais de trabalho esse estigma da doença e das moléstias, e que, assim, se eu adoecer, significa que eu sou menos produtivo, significa que eu sou menos competente. Não sei se eu viajo nessa, assim, é um estigma, literalmente é um estigma para o trabalhador, para a trabalhadora e para o cidadão, para a cidadã comum. É impressionante como nós temos vergonha de adoecer, né? E vergonha como se isso fosse menor, como nos deixasse menor, né? E eu tive a infelicidade de vivenciar uma questão e tem uma outra questão que eu não sei se aqui acontece, mas na administração direta, no executivo, na federal e também lá na estadual, é a questão dos atestados falsos. O servidor, com receio de tirar e de demonstrar à administração que ele está adoecido e cada vez com o ritmo, né? E aí está o burnout, aí está uma série de outras... Vai se complicando, né? de moléstias modernas, novas, advindas desse nosso cotidiano hoje. E eu tive a infelicidade de pegar um servidor público, em realidade já o peguei no PAD, né? Assim, o caso do servidor público, que era portador de HIV. E ele tinha tanta vergonha que ele não queria que soubessem no ambiente dele de trabalho. E ele pegou um atestado. Enfim, porque as pessoas passam por várias situações e se não tem um suporte psicológico numa situação dessa, é muito difícil mesmo. Assim, não há como julgar as atitudes das pessoas, porque são situações limites, né? Situações muito extremadas. E esse servidor, então, por conta própria, parou de tomar o coquetel, né, de medicamentos. À época, eram coquetéis. E aí, não sei hoje mais, já evoluiu muito. Ele parou e com isso ele começou a faltar, por óbvio. O organismo dele se ressentiu. Começou a faltar. E ele trabalhava num lugar meio insalubre mesmo, assim, almoxarifado, arquivo, uma coisa na época existia. E ele, então, começou a faltar. Como ele começou a faltar, ele começou a apresentar atestado. E aí ele recorreu, assim, num ato de desespero, ele recorreu à compra de um atestado médico para
infelicidade, a situação é sempre muito penosa, ele comprou um atestado cujo carimbo era de um médico da repartição pública a qual ele trabalhava e que tinha acabado de falecer, um mês. E aí veio um PAD em cima dele. Entendeu? Então, veja que ponto extremado se chega, né, assim, nessa coisa de tentar essa coisa do estigma, de tentar fugir do estigma. Claro que essa moléstia tem uma carga, tinha na época então mais ainda, uma carga moral muito violenta, sei lá o que, preconceituosa, que espero que já tenha se dissipado e muito entre todos nós e na sociedade brasileira. Então, assim, essas situações extremas que nós somos levados, e dentro do setor público não há exceção disso. Então, se tem uma pessoa, e principalmente faço alusão às doenças de caráter psicológicos que nós estamos vivendo hoje, muito fortemente na sociedade como um todo, né? E por que não dentro do serviço público? Inclusive, porque essas doenças psicológicas não é um diagnóstico que você faz assim. Sim. Né? São questões que têm uma carga social também. Violenta. E que são questões que a pessoa, não, eu só estou estressado, só estou trabalhando muito, só está puxado, depois melhora. De início aí a Final pessoa de semestre. Final de semestre, Fechando aí. E vai levando, né? Se você não toma cuidado com isso. Eu queria voltar à questão do imposto de renda, que a gente começou a falar aqui, só para a gente poder encerrar esse assunto, que é a seguinte, a gente falou que não existe isenção para ativo. Quais são as hipóteses de quando nasce o direito à isenção de imposto de renda? Né? Quais são as hipóteses mais comuns e como é que é a questão da isenção do imposto de renda nos proventos de aposentadoria? Ele vai para o pensionista? Como é que fica? Como é que ele transfere para o pensionista ou não? Como é que é essa situação do imposto de renda? Sim, boa pergunta. O imposto de renda, ele incide, a isenção do imposto de renda, ela incide exclusivamente sobre rendimentos de aposentadoria ou de pensão. Mas pressupõe que o titular da aposentadoria ou o titular da pensão estejam doentes. Então, o servidor era isento porque ele tinha uma cardiopatia grave, que seja, morreu e instituiu a pensão. Né? A pensionista, salvo se ela for doente, acabou a isenção. Ela não vai ter isenção sobre a pensão, a não ser que ela preencha os requisitos para a isenção do imposto de renda. Que são aqueles rol de malignidade da Receita Federal. Que são. Que está se brigando para mudar. Exatamente. E é importante, talvez, a gente lembrar que a legislação que trata da isenção do imposto de renda não é a mesma que trata o RJU. Sim. As listas são parecidas. Tá? E são listas, em geral, desatualizadas. Né? E ainda eu vou pegar o gancho da tua manifestação inicial, Arthur, das doenças mentais. Tá? Porque hoje está tudo dentro de um bloco chamado alienação mental. Que se dizia antigamente, né? Que se dizia antigamente que nem CID propriamente é um estado. Não é exatamente uma doença. Né? A pessoa pode perder a sua capacidade de discernimento por várias doenças. Né? Então, esse é digamos, uma zona cinzenta que, em geral, a gente acaba tendo que discutir judicialmente. Outro exemplo clássico, o câncer de pele, né? Que a literatura clínica classifica como câncer, né? Ou seja, neoplasia, né? Maligna, e a pessoa que teve um câncer, esse que dizem assim, que brincam, esse não mata, só tira pedaço, que é o carcinoma basocelular, até aprendi o nome do negócio. Né? Esses aí, eles não dão isenção de imposto de renda. Então, as juntas médicas, pelo menos onde a gente tem atuado, eles dizem, não, esse aqui não vai matar ninguém, eu não vou dar isenção. Aí a junta médica nega, a gente vai para a via judicial. E o judiciário tem um entendimento que é importante a gente chamar atenção. Não há necessidade de que a doença seja atual.
Tá? Por que eu digo isso? Muitas vezes a gente atende um professor que diz assim, eu tive um câncer de pele, ou eu tive um câncer de próstata, é muito comum, fazem 10 anos eu ainda estava em atividade, então eu não tenho direito à isenção. Tem sim. Claro que não da época que era ativo, mas depois de aposentado. Por quê? Porque não é necessária a contemporaneidade. Não é preciso que o diagnóstico seja recente. Tá? E esse é um entendimento que o judiciário já tem bastante consolidado. Então, doenças antigas graves, né, elas são sim passíveis de gerar isenção do imposto de renda. Sempre na aposentadoria ou na pensão. Ou na pensão. E lembrar que esse é um rol que é taxativo, né? Isso. A lei, acho que é a 7789, ela traz lá as hipóteses, são hipóteses específicas. Já aconteceram alguns debates no sindicato, eu me lembro no atendimento, uma professora assim, muito tecnicamente me trouxe e disse, Elias, a minha doença é essa, obviamente eu não conhecia, e num grau de gravidade ela está maior que essa aqui e menor que essa dentro das que estão lá. Aí eu disse, olha, professor, tua tese realmente ela é boa, só que o judiciário tem uma posição já pacificada de que esse rol é taxativo, não dá para fazer por equiparação ou por gradação. Se fosse um rol exemplificativo, tivesse no meio, era bem mais simples o argumento, só que isso é uma política uma política que assim foi colocada. Então, inclusive doenças novos diagnósticos, existe uma resistência muito grande de compreensão daquilo. E também uma coisa que nós notamos aqui é que essa situação de doenças anteriores, já vimos justificativas de que não concederiam porque o professor estaria curado. Uhum. E é uma concepção absurdamente equivocada, porque a posição é de estabilidade, né? Não é de cura, porque quem tem algum tipo de anomalia que está em debate, né? Então, esse é um ponto que vale a pena observar. E quando nós falamos do macro, né, da universidade, então nós pegamos, por exemplo, a nossa Universidade Federal de Goiás, aqui no campus Goiânia mesmo, ali onde tem todos os cursos, nós temos hoje pelo menos uns 700 a 800 professores que recebem insalubridade. E eu estou dando esse dado só para dizer que isso a universidade já reconheceu, não sou eu que estou falando, então que eles estão expostos a condições mais penosas. E em alguns laboratórios nós temos substâncias químicas que elas pela NR específica, ele não poderia ficar nem 30 minutos em contato direto e em condições de trabalho, que a contaminação cruzada ela é indiscutível, porque não existe uma vedação hermética, não existem capelas específicas, enfim, todos os problemas que as pesquisas enfrentam Brasil afora. E esses professores, principalmente os que têm insalubridade, a nossa recomendação é sempre ter uma documentação robusta de saúde, principalmente desde o momento que tu entrou, ingressou, apresentou o atestado, fez os exames, comprovou que teu corpo estava bem, e para quando você vai sair. E tem algumas ações que a gente discute, por exemplo, insalubridade, que o número de professores que vêm a falecer no decorrer da ação, obviamente que o judiciário tem seu tempo, mas é absurdamente distinto do que qualquer outro padrão de outros locais onde não tem insalubridade. Especificamente de um grupo de professores da Química, que tinham 6 professores, 2 já faleceram enquanto a ação está em tramitação. E são professores de 40 anos, 50 anos, que em absoluto eles não existe nenhuma correlação em outros locais que indiquem que alguém naquelas circunstâncias teriam ou esse quadro que é gravíssimo ou tipos de doença muito específicos que nós notamos especificamente aonde tem esse nível de exposição. Então, mais do que a gente discutiu o adicional, se faz justo tem que receber, nós temos que discutir de fato a questão de fundo, que esse adicional ele remunera a perda de vida. Né? E o que a universidade está fazendo de medida de garantia de condição de trabalho coletiva? E esse é o ponto que nós notamos em todos os laudos. A universidade trabalha com um laudo de 6 tópicos, o tópico 4 ou 5 ele traz as medidas corretivas coletivas, que é quase que uma carta de intenção, é quase que um desejo.
e efetivamente na ponta nós não verificamos esse mesmo empenho que se tem, por exemplo, de tirar um adicional de um professor que eventualmente acumula uma função de direção ou uma outra função, para chegar e dizer: os jalecos estão ok, os almoxerifados estão adequados, as substâncias estão bem guardadas, vocês têm condições de trabalho, se explodir um negócio, os lavadores de óleos funcionam. O básico, o mais elementar de todos. Então isso também eu gostaria de chamar a atenção, porque quando nós falamos de saúde, e aí eu volto ao início da minha fala, prevenção é induvidosamente a palavra mais sensata e muito mais barata. Então o ideal é a gente sempre correr, não esperar para tomar essas providências, né? Então, é o que a gente estava falando, é importante a gente sempre correr atrás, não esperar para tomar essas providências, né? Inclusive, queria perguntar, aproveitar esse gancho, se existe alguma especificidade com relação a isso, como é que a gente cuida como é que a gente tem alguma questão específica com relação a isso? Assim, na universidade como um todo, nós temos diversas especificidades, né? Nós temos colégios de aplicação em que professores estão ligados direto a um alunado que emite uma condição sonora muito maior, então eventualmente um professor que tem um problema às vezes de audição ou aparelhos, isso pode gerar um problema grave. E temos condições também que o próprio desempenhar de atividades do professor, eventualmente, ele impulsiona a ter que ter mais destreza. Então, eventualmente, um professor que tenha que dançar, que correr, enfim, que ele pode ter algumas situações que necessitem da figura daquilo que se denomina readaptação, né? Que, eventualmente, se ele estiver exposto a essa condição muito ruim, ele ir para um lugar que a condição seja melhor, ele consiga desempenhar as atividades. Eu gostaria que o Francisco falasse um pouco sobre essa figura da readaptação e principalmente com a emenda constitucional do Guedes-Bolsonaro, né, da reforma, como é que ficaram as questões das aposentadorias antigamente conhecidas como por invalidez e hoje que virou um absurdo sem precedentes, né, a depender do momento do diagnóstico. Alguém tem 100% de algo e depois nem 60% de uma média. Então, passar para o colega que pode nos auxiliar nessa intelecção. Sim. Uma das tantas maldades da última reforma foi acabar com a aposentadoria por invalidez. Não existe mais essa figura. Bom, eu tive o azar de ter um câncer grave, não posso mais trabalhar, vou me aposentar com o meu provento ou quase integral. Isso não existe mais. O que passou a existir agora é uma aposentadoria por incapacidade. E ela pressupõe, antes de ser deferida, a tentativa de readaptação. Agora, vamos imaginar, então, um professor de dança, usando o exemplo do Elias, né, que é acometido de um câncer e essa professora ou professor não consegue mais dançar, não consegue mais dar aula prática. E a readaptação não tem solução. Vamos imaginar que não há jeito. Bom, essa pessoa tem que optar, se for possível, por uma aposentadoria voluntária ou vai cair na aposentadoria por incapacidade, cuja regra de cálculo é muito ruim. Então, na nova sistemática, a aposentadoria por incapacidade ela vai gerar uma proporção da média dos salários desse servidor. Então, pega-se o salário dele desde 1994, se faz uma média daquele valor. Se esse servidor tem até 20 anos, ele vai receber só 60% da média. Se ele tem um pouco mais de 20 anos, para cada ano adicional ele vai receber mais 2%. Então, se eu tenho 25 anos de serviço e tive o azar de ter câncer, vai te aposentar com 70% da tua média. Agora, se esse diagnóstico de câncer foi anterior a 2019, dependendo da data que esse servidor entrou, ele pode até ter a integralidade do salário, dependendo das regras que foram mudando ao longo do tempo. Então, a aposentadoria, para a pessoa que não tem mais condição de trabalho, ela tem que ser muito bem preparada. E a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar um advogado. Evidentemente, depois do médico, claro. O médico ele já está vendo. Mas não aposenta sem consultar. Porque existem possibilidades. Pode até ser mais vantajosa a aposentadoria
por incapacidade para quem tem muito pouco tempo de serviço. Sabe? Porque vamos imaginar que um servidor tenha 5 anos de serviço e não pode mais trabalhar. Bom, ele vai sair com 60% da média. E 60% da média é a mesma coisa que alguém que tem 20 anos de serviço. Agora, se a pessoa tem mais tempo de serviço, é melhor, antes de sair aposentando, consulte e ver se não existe outra alternativa. Então, a readaptação ela entra como uma etapa indispensável até chegar na declaração de incapacidade. A administração tem a obrigação de tentar a readaptação. E é um direito do servidor pleitear a readaptação. Então, nós temos casos de servidores que têm problema de coluna. É muito comum. O pessoal da odontologia, problema no ombro, não consegue, bursite atrás de bursite, não consegue mais manipular, não consegue mais tratar o paciente ou dar aula prática. E ele pode pedir uma readaptação para um lugar menos agressivo, uma condição. Mas lembrando sempre, vai chegar um momento que isso talvez não resolva e vai ter que se aposentar. Procure um advogado antes de se aposentar. E é muito uma questão de caso a caso, né, doutor Elias? A gente recebe gente aqui que fala, sempre tem aquelas perguntas, né? Especialmente com relação à aposentadoria, e nem entrando na questão da saúde. Olha, eu entrei na universidade em 92, como é que eu vou aposentar? Eu falei, não, peraí. Senta, conversa, procura um advogado, porque cada caso é um caso, existem questões muito específicas, né? E aí, para a gente também entrar um pouco nessa questão de não poder trabalhar. Como é que ficam os proventos da aposentadoria? Você já falou um pouco sobre isso. E se tem alguma recomendação para os casos de servidores com filhos inválidos ou PCD no momento do óbito do servidor, por exemplo? Como é que a gente trata essas questões? Né? O PCD é um caso à parte. Né? A pessoa com deficiência, ela tem alguns direitos adicionais. Ou melhor, algumas compensações por conta das dificuldades que ela vai enfrentar na vida. Então, por exemplo, ela pode ter uma redução de jornada, um horário especial. Tá? Se o servidor tem um filho PCD que dependa dele, pode pedir redução de jornada também. Sem jornada de remuneração, né? Sem redução, bem colocado, sem redução de remuneração. E sem recomposição de trabalho também. Sim. Porque no caso dos docentes que a gente não tem controle de jornada no nível superior, mas vou reduzir aqui, mas não vou te liberar vai lá e faz. Também não. E basicamente no momento do falecimento do servidor que tem um filho PCD, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque é muito comum, falece o pai. Em geral, nós falecemos antes delas. A idade média do homem é menor. Então, por isso tem mais viúva do que viúvo. E falece o pai. E a viúva, que tem um filho com necessidade especial, passa a ser a única pensionista. Tá? E segue o baile, porque ela se ocupa do filho. Tá? Esse é um erro cabal, crasso. Tá? Os motivos que levam as pessoas pode ser uma negação, pode ser culpa, não vem ao caso, não estou julgando a mãe que faz isso. Mas a questão é que a própria pensão seria melhor se ela habilitasse o filho, claro, junto com ela. E muito comum, então, a mãe ela se ocupa, ela é a única pensionista, bom, e aí a mãe morre. Pois então. Bom, o filho e a filha não são pensionistas. E aí tu tem que provar que aquele filho deveria ser pensionista quando o servidor morreu há 20 anos atrás. Então, isso tem que ter esse cuidado. Né? Tem filho com problema, porque a pensão para filho vai, como regra, até 21, salvo essas exceções, né? Das deficiências, deficiência intelectual, mental, física e tal. Então, é fundamental que as mães, as viúvas que passem por isso, não esqueçam de habilitar os filhos como pensionistas. E, doutor Francis, o senhor falando, eu me dei conta de repente, se não é o caso do titular, quando, assim, não sei se existe aqui na universidade um formulário tal, ou dentro do SEI, como ele já tem a comprovação da dependência no imposto de renda,
se não seria o caso também, porque é isso que tu está dizendo, tu fazer a reconstituição dessa dependência de 20 anos atrás e fazer com que a administração pública admita ou seja forçada a admitir que de fato o direito já existia, se não haveria possibilidade, da mesma forma que tem-se ainda no setor público, na administração direta, aquela demonstração de vontade para quem eu desejo colocar a pensão, se neste mesmo, eu não olhei ainda, estás falando, eu vou ver se consigo, nos formulários, se existe a possibilidade de já, de antemão, deixar nos apontamentos funcionais do servidor que ele sim é pai ou mãe de um filho PCD. No Solgov ele consegue fazer a alimentação lá dessa condição de dependência, só que tem horas que a gente encontra com alguns casos que são muito desafiadores, porque já teve um que a gente enfrentou que a família mantinha um pagamento de INSS como autônomo para aquela pessoa, porque ela pensava, um dia nós vamos faltar. Sim. E ela não vai ter nada. E aí na hora que eu preciso provar, e aí obviamente também não estava no IR, porque tinha um recolhimento de autônomo, e aí na hora que a gente entra judicialmente para provar, a pessoa cursou uma graduação, ela tinha recolhimentos, e reconstituir 1, 2 décadas atrás, para dizer que naquele momento era o momento termo aonde surgiu a incapacidade, é uma das tarefas assim que são muito desafiadoras, e aí a nossa sugestão é sempre assim, por mais que o espírito seja muito bom e que ele seja de ajuda, converse com o advogado antes, trate isso de uma melhor forma, às vezes fazer esse mesmo aporte numa privada, enfim, tem outras possibilidades, porque eventualmente esse não registro já vai dar um trabalho, mas quando nós temos prova produzida por nós próprios, que vão contra a ideia que a gente está defendendo, é muito mais difícil, e o judiciário basicamente não faz uma análise assim tão cuidadosa como mereceria, né, nesse tipo de tema que envolve evidentemente grande sofrimento. Não, mas eu pergunto assim, isso, eu estou entendendo, doutor Elisa, o que tu estás dizendo, é uma excepcionalidade numa fatia de servidor público que é privilegiada no sentido de que tem conhecimento, e que nesse caso específico, nós temos que nos precaver aqui, em face das circunstâncias. Mas no senso comum, a maioria de nós não tem esse pensamento, doutor Elias, a princípio, né? A maioria de nós, assim, agora que tu falaste, eu falei, meu Deus, é uma ideia essa, né, de você pagar o INSS para uma pessoa que é PCD. É uma ideia. Mas e aí, no caso do comum, do senso comum, que não vive às expensas dos pais, vive às expensas desse servidor ou desta servidora, na sua falta, estou eu pensando aqui, como é por isso que eu falei esse caso, citei esse caso. Sim. Se não é interessante o servidor já demonstrar que tem uma pessoa que vive às suas expensas, mesmo que não esteja no IR, né? Eu tenho lá um caso também assim, que a pessoa estava no IR, neta, mas aí por alguém ter falado, não sei o que, tirou do IR. Agora, entendeu? Sim. Aí quer voltar para o IR. Nós temos uma forma de demonstrar que essa pessoa é dependente. O fato da pessoa ter uma renda não exclui a possibilidade de ser pensionista por si só. Dificulta a vida, como o Elias colocou. As doenças mentais, elas em geral são o principal foco nisso. Pelo tabu, por tudo isso que nós temos. Mas o importante também é que a pensão paga para um beneficiário que tem necessidade especial, ela é mais alta. Ela aumenta. Que precisa de cuidados especiais. Porque a emenda ela diz assim, na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte será equivalente ao teto do regime geral, ou seja, 8.500 e pouco, mais o que é pago para todos os outros pensionistas. Ou seja, ele já sai com mais. Tá? Então, se a viúva não tem nenhuma deficiência intelectual, mental ou doença grave,
ela vai ganhar 60% do que o aposentado ganhava. Né? Só que se ela inclui a filha, o filho com essa necessidade especial, o valor vai melhorar. Então, também pode dar porque aporte, agrega, né? Claro, dependendo da faixa salarial, evidentemente. Aí tem que fazer conta, né? Então, tem esse aspecto da doença também no valor da pensão. Uhum. Então, e só comentando da reflexão do cuidado e da tranquilidade que dá, disso já está constando no assento funcional há 15 anos atrás. É isso. Porque Sim. aí é automático, né? O CPF deu como... Não, é muito mais tranquilo, porque o CPF deu como cancelado, vai vir um relatório, vão cortar e vão jogar tudo para o outro ponto, né? É o que acontece muitas vezes antigamente, quando tinha um debate sobre as uniões que eram registradas e uniões estáveis paralelas, era isso que acontecia, né? Dividiam entre as pessoas que conviviam com aquela outra e depois, na falta de a outra assumia, ou o outro assumia. Então, é mais ou menos na mesma lógica. Mas a Josilma fez-me lembrar uma situação que é pouco usada no Brasil, que é a tal da manifestação de última vontade. Sim. Tem um nome lá no Código Civil, não é minha especialidade. E nos cartórios agora. Que a pessoa quer dizer, olha, eu quero ser enterrado assim, eu quero ser cremado, eu quero doar não sei o que e tal. Enfim. E ela pode deixar, talvez, registrado ali, né, porque a gente vai indicar, eventualmente, um testamenteiro e tal, o desejo de deixar o filho fulano de tal como pensionista junto com a viúva e tal, para que não passe batido. Mas isso tem que ter um cuidado também, Francis, porque assim, quando nós falamos de testamento, é claro que os privados têm que ter muito mais cuidado, mas os públicos, os tabeliões têm esse cuidado. Mas vamos supor, eu chego lá e digo assim, vamos supor que eu não tenho nenhum filho menor de 21 e também nenhum filho com deficiência e digo lá, olha, eu quero que minha pensão fique para o meu filho. Aí também não. Claro. Porque se a lei não prevê, né? Estou dizendo assim, a condição primária para a deliberação é existir a condição legal que ampara. Claro. E se ela for mudada, depois não existe. Sim. E também o testamento é algo que é complexo, porque você sempre faz ele com um dado histórico da vida. Então, você pode expor, por exemplo, 50% do seu patrimônio e, eventualmente, você quer deixar para uma instituição ou algo que você participou. Só que aí, às vezes, faltando pouco tempo para a pessoa em si faltar, ela precisa vender um apartamento para custear alguma coisa da vida. E aí aquele 50% mais já não existe, e aí o testamento ele vai ser... Então, assim, é algo que tem que pensar bem pensadinho para não ter depois a manifestação da última vontade como só uma carta de intenções. Não, mas assim, era muito nessa questão mais práticas dos PCDs, gente. Eu estava limitada aos PCDs, entendeu? Nós chegamos lá por conta dos filhos PCDs. Não, mas eu só fiz o recorte porque às vezes a pessoa entra no podcast e vai ver só o final. E vai achar que... E aí ela vai pegar só a parte que nós estamos falando de uma bagagem que nós estamos discutindo antes, né? E aí vai que alguém vai nessa e depois chega para mim. A culpa foi nossa. Eu quero a pensão porque meu pai botou no testamento. E você falou, e vocês disseram. Tá registrado. Ela era importante, né? A única certeza que eu tenho, toda vez que a gente entra num debate assim, conversa com o advogado antes de fazer. Com certeza. Porque qualquer coisa que às vezes você acha que está ajudando, que você acha que tá se resguardando, sem o auxílio, sem a orientação correta, você acaba, às vezes, complicando mais a situação lá na frente, né? Tiro no pé. Eu queria... a gente está chegando no final da nossa conversa aqui, eu queria agradecer demais a presença de vocês, fazer uma rodada de considerações finais, inclusive... deixando aberto se algum ponto importante que ficou de fora da nossa conversa aqui, que a gente possa pontuar nessa rodada final. Então, doutor Francis, muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado por ter participado desse debate, ter feito essa contribuição com a gente. E se eu deixei passar alguma coisa, a hora é agora. Eu quero renovar o agradecimento, Arthur, ao Elias, em especial, parceiro que nos convida, a presença da Josilma, a direção do FIGE. Acho que a questão da saúde, como nós referimos no início, ela acompanha a vida inteira e mesmo depois da vida. Então é um assunto que tem que ser conversado com a família e tem que ser bem estudado e sempre orientado, não é? Nos passou só um pequeno aspecto que a mim passou, desculpa,
que é a questão da violência contra a mulher no local de trabalho, né, que vai gerar um adoecimento, pode ser físico, pode ser mental. Né? Recentemente, a AGU deu um parecer permitindo a troca de local de trabalho para a mulher vítima de violência doméstica. Né? Então, essa figura ela não está prevista exatamente na lei, mas a própria administração reconhece essa possibilidade através de uma interpretação que a gente chama no direito sistêmica, né? Olha o conjunto de normas e não só o RJU. Então é importante que a servidora vítima de violência, saiba que existe essa possibilidade de fugir do agressor, de ser protegida. Né? O direito provavelmente vai avançar. Eu não vejo por que não aplicar isso para uniões homoafetivas, por exemplo, em que pode ter também a violência doméstica, né? Mas nesse momento o que vem reconhecido é isso. Acho que só queria pautar isso porque me escapou mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Doutora Josilma Saraiva, muito obrigado por ter participado dessa conversa com a gente, suas considerações finais e a mesma coisa, eu deixei passar. Novamente agradecer, né, o convite do Dr. Elias, o convite do UFG, essa iniciativa, reitero, muito importante para todos nós, muito importante para nós que estamos assessorando os servidores. Acho que, além do que passou nessa questão de gênero, nós temos tudo muito dinâmico. Assim, a legislação é dinâmica, a jurisprudência é dinâmica, a própria administração tem procurado se dinamizar no sentido de se atualizar com relação aqui o exemplo das mulheres vítimas de violência doméstica, e acho que é importante que nós consigamos e continuemos a fazer essa discussão e a questão da saúde do servidor, tanto mental quanto física, é pano para manga, como dizem, né? Nós temos muitos detalhes, muitos pontos específicos que podemos explorar, e para discussão, para dialogar com a própria categoria e fenômenos novos, coisas novas que vêm acontecendo. Essa questão da redistribuição é muito importante, esse Instituto da Redistribuição, assim, por conta decorrente dessas questões de saúde, tanto do próprio servidor, da própria servidora, como dos seus familiares diretos, né, sobre as suas expensas, sobre a sua dependência, e eu acho que sempre vale, né, essa discussão. Agradeço muito por terem me permitido participar desse nosso bate-papo aqui, muito bom, e acho que sempre é um momento, sempre vamos ter momentos e coisas para conversar, porque pela dinâmica da nossa vida mesmo, e da vida cotidiana e da vida administrativa e funcional dos servidores. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Vai ter próxima sim, viu? A gente sempre deixa guardadinho aqui para a gente poder chamar novamente em outras ocasiões. Doutor Elias, muito obrigado mais uma vez por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço. Como última fala, só reiterar a necessidade da prevenção, para que tenhamos espaços de trabalho com saúde física e mental, para que as pessoas desempenhem bem suas atividades e cheguem inteira para suas famílias. E que a próxima administração que aí vai vir, né, nós acabamos de passar por um processo eleitoral de reitoria, que ela tenha ainda mais sensibilidade para essas questões, principalmente para aqueles servidores que têm uma exposição já declarada, que têm condições absurdamente penosas no seu trabalho e que possam, de fato, receber todo o apoio possível e que não precisem entregar a sua saúde para que, no fim, as pesquisas que fazem com que o país avance sejam entregues. Muito obrigado. Essa é realmente uma questão que pega muito aqui dentro da UFG, né? Mais uma vez, obrigado aos convidados, obrigado a quem está assistindo a gente. Semana que vem a gente volta com um novo debate, com um novo tema e até a próxima.